Imagine um lugar no interior do Rio Grande do Sul, tão desenvolvido, tão rico, que chegava a ter ouro nas fachadas das casas. Pois esse lugar existe. Se chama Santa Isabel, é um distrito de Arroio Grande. Mas os tempos de poder e glória ficaram para trás, quando um padre amaldiçoou o lugar. E também dizem que ele foi assassinado. Bom, pelo menos é o que contam as histórias que se ouvem por lá. Com a reforma da igreja de Santa Isabel, a história ressurgiu porque descobriu-se uma caixa com restos mortais de um padre. A maldição de Santa Isabel é o episódio de hoje de Histórias Extraordinárias, com direção de Bruno Carvalho. Não deixe de ver. Então, cada vez Santa Isabel está se indo. É que parece que mataram um padre. Mataram ele na porta da igreja. Foi apedrejado. Ele, antes de morrer, ele amaldiçoou o lugar, né? Que ele disse que Santa Isabel nunca ia mais para frente. O excesso de chuva fez subir o nível do canal São Gonçalo. Estava enchente todos os dias. Quando a gente tem um fio de esperança lá no fundo de um túnel, barram todo. Sempre se falou que Santa Isabel havia sido amaldiçoada. A história de Santa Isabel, ou Santa Isabel dos Canudos, ela vem desde do início do século XIX. Ela é presente na trajetória histórica da formação e fixação portuguesa do sul do país. Santa Isabel fica a 60 quilômetros de Arroio Grande, né, às margens do canal de São Gonçalo. Nós temos 30 quilômetros de asfalto, né, até o trevo do Matarazzo, e depois mais 34 quilômetros de estrada de chão até Santa Isabel. Santa Isabel foi criada por volta de 1790 por José Correia Mirapalhete, e no começo tinha era baseado na indústria do charque, na economia de Santa Isabel. Eram casarões enormes, grandes, a cadeia pública que tem vestígio até hoje ali, azulejos importados de Portugal, os inventários, os móveis de jacarandá, de mócano vindo da Europa. Todas as casas aqui, casas enormes, casas de 20 peças, 25 peças, grandes azulejos. Eles tinham um código de postura extremamente moderno para a época, com meios fio, beirada, fachadas. Tanto é que Santa Isabel recebeu, no século XIX, a visita da família imperial, Dom Pedro II, a princesa Isabel. Né? O próprio Conde D deixou nas suas memórias Santa Isabel como sendo uma próspera e bela vila no sul do Brasil. E esse muro aqui, a princesa Isabel veio dar um discurso para a população daqui de Santa Isabel, da redondeza aqui, né? E para os próprios escravos, para a escolta dela, né? Tínhamos um porto por onde passavam diversos vapores, né? Era o caminho, era a ligação de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre. Santa Isabel chegou a se destacar muito mais do que Arroio Grande, que era digamos assim, a vila-mãe aqui de Santa Isabel. Primeiro dia do Júlio de Castilho, 93, né, 15 de janeiro, 16 de janeiro, pá, não existe mais Santa Isabel. Volta a ser distrito, o segundo distrito de Arroio Grande. Manifestações, brigas, violências, abaixo-assinados, inconformidade. Nesse sentido surge uma figura de um padre. Eles contam, né, que isso aconteceu há mais ou menos 160 anos e que esse padre estaria com talvez alguma reivindicação, um abaixo-assinado, alguma coisa assim. O que me chamou a atenção, e eu tentei por algumas vezes tentar descobrir o padre, isso nunca foi o foco, é que esse padre fazia parte das listas de inconformidade, de supressão do município.
Da história apenas nós sabemos de ouvir falar, porque há pouco registro de documentos que atestam este caos da morte do padre. Eu sempre ouvi dizer que eles foram assassinados, né? Que aqui, até que naquele tempo das guerras, aquelas coisas todas, teve muito movimento aqui, né? Era numa revolução que deu aqui. Deu uma revolução e veio o policial tudo pra cá, sei lá, o quartel, eu acho, o exército todo. Um diz que ele foi morto a pedrada, outros que foi espancado. Então parece que enterraram para consumir com o corpo, né? Parece que botaram na beira, enterraram na beira da igreja. Ele, antes de morrer, ele amaldiçoou o lugar, né? Santa Isabel havia sido amaldiçoada pela morte desse padre por apedrejamento. Com a descoberta do corpo, do cadáver, na verdade, aquele ossamento, isso veio alimentar mais aquilo que estava adormecido. Alguém amaldiçoou a cidade. De construção histórica, hoje nós só temos a igreja. Em 2005, ela estava praticamente, né, sem telhado, apodrecendo o altar, que é histórico, e foi feita então uma restauração no final de 2005 e começo de 2006 pelo governo municipal. Na verdade, quando a gente chegou aqui, estava todo mundo meio apavorado, assim, né? Porque tem muita lenda aqui sobre a história do padre que teria sido enterrado, e ninguém queria achar a comprovação dessa lenda, né? E nessa reforma foi encontrado debaixo do altar uma urna. No altar ali que a gente mexeu, a gente ali encontrou um baú. Constava daquela urna, né? Alguns ossos, um crucifixo parecido com aqueles das tampas de caixão. Esses dois frascos continham uma substância esbranquiçada, seca, né? E o outro, alguma coisa parecendo mel. E uma batina do padre, uma estol que eles colocam para rezar missa, o que estava dentro só. Se materializa a lenda, se materializou o fato. Se mexeu embaixo do altar da igreja, na reforma que fizeram, descobriram, né, um caixão lá, um caixote, na verdade, com os indícios, né, de ser o tal famoso padre que lá há 100 anos atrás já se comentava. Muitas versões, né? Muitas versões. Uns dizem que amaldiçoou a vila pelo assassinato, e outros dizem que foi assassinado porque amaldiçoou, né? As coisas não aconteciam em Santa Isabel. Tudo que você pensava em fazer não acontecia. Coloca um armazém, não dá certo. Coloca uma firma para trabalhar, que a firma não dá certo. Sempre a gente aqui, quando a gente tem um fio de esperança lá no fundo de um túnel, barram tudo. Não sai nada, é asfalto, é isso, aqui não vem nada para cá. Então houve uma época em que o peixe estava escasso, como continua agora. Nem peixe não tem mais, né? Santa Isabel, ao longo da sua história, ela sempre foi acometida de enchentes muito grandes. Há quase 3 meses, esta é a situação do distrito de Santa Isabel, em Arroio Grande. O excesso de chuva fez subir o nível do canal São Gonçalo, que inundou casas e ruas.
A vila chega a passar 6 meses debaixo d'água, né? Assim que você só anda de caique dentro da vila, né? Isso aqui está sempre debaixo d'água. Sempre, sempre. Essa minha casa aqui, a água saiu em cima nas janelas, de meia janela dessas aí, tá? Então, cada vez Santa Isabel está se indo. E eles diziam que isto era a maldição, né, pela morte do padre. Eu acredito que a figura do padre surge nesse momento místico, na verdade, uma justificativa de um processo de decadência. Não se avaliou a questão econômica, a questão política. Foi muito mais fácil ter uma justificativa plausível, né, em que alguém amaldiçoou a cidade. É claro que o próprio assassinato é uma maldição, né? Toda a violência é uma maldição, né? E todo bem fazer é uma bênção, né? Na minha visão, eu acho que Santa Isabel, aos pouquinhos, está dando os primeiros passos, né, para as suas melhorias. A gente não precisa conviver com estas maldições eternamente. A gente pode mudar essas coisas. Já que o pessoal comentava assim, porque o lugar é amaldiçoado pelo padre, digo, então vamos se reunir, vamos rezar uma missa e pedir que ele perdoe, né? Que ele perdoe essa maldição, se é que ele fez isso, né? Sempre que há datas especiais, como o 30º dia de pessoas muito queridas, a memória que fazemos a história do padre que esteve em Santa Isabel, que lá foi assassinado, e que muitos julgam que é um motivo de maldição, ele se converta em bênção e em progresso material, econômico, espiritual e moral de toda essa localidade que prezamos tanto.